Bom, meu nome é Thiago Graça Correia. Eu vou falar sobre o livro Sujeitos e Sociedades Complexas, do autor Jang Mo-sang, que é um coreano radicado no Brasil, né? E ele começa a falar, no prefácio dele, ele começa falando que existe uma força que direciona as esperanças e as utopias das pessoas. E que essa força, ela varia de acordo com o tempo. Atualmente, a maior parte das esperanças das pessoas são em comprar coisas ou em consumir produtos. E essa força atualmente seria o consumismo gerado pelo mercado capitalista, né? Então, esse livro ele é feito de 5 artigos produzidos por esse autor. Ele juntou, editou mais ou menos eles e saiu um livro com esses 5 artigos. O primeiro artigo fala mais ou menos da experiência de vida do autor, onde ele retrata a sua infância e a sua educação baseada no catolicismo, e que ele teve muitas experiências junto com os pobres, os migrantes lá em São Paulo. Lá ele teve esse contato direto com os imigrantes e ele relata essa experiência dele, que foi muito importante na vida dele. A família dele tinha um mercado e quando ele ficou maior de idade, ele foi para uma faculdade de administração de empresas. Lá ele houve choque entre a educação que ele recebeu e uma faculdade tradicionalmente ateia. Então, aí ele conta toda a história dele, que ele depois largou a faculdade no terceiro ano, foi para um seminário, depois largou o seminário, foi fazer um curso de filosofia e teologia mais tarde também. E ele fala dos contatos com os autores que mais marcaram os estudos deles, entre eles Hinkelmert e Hugo Asman. Ele fala que esses autores eles não só criticam o mercado de trabalho, o mercado capitalista, com apenas o mercado capitalista, mas a idolatria do mercado, essa idolatria do mercado que acaba gerando as vítimas desse mercado. As vítimas são produzidas e acontece. É uma coisa inerente ao capitalismo produzir vítimas. Né? Então, no outro capítulo ele fala sobre a teologia da libertação, do qual ele faz parte. Ele aderiu nos anos 80 e ele conheceu muitos dos autores da teologia da libertação, né? E ele explica que a teologia da libertação ela tem muito a ver com a prática. Ela começa com a prática, com o encontro das pessoas, dos sujeitos, com as pessoas desfavorecidas, para depois procurar fazer a parte teórica, né? Então, é desse encontro do olho no olho entre as pessoas excluídas e as que buscam essa inclusão que surge a teologia da libertação. E a libertação o que seria? Seria quando o sujeito que ele vê os desfavorecidos como iguais. E essa seria a libertação dessas pessoas, porque seriam vistas como outros sujeitos, seriam iguais a todos os outros, né? E dessa visão dos sujeitos, as pessoas, surge a indignação ética. A indignação ética é a base para se tornar um sujeito, porque o capitalismo nos trata como objetos. E a indignação ela se cria a partir do sujeito, da sujeitização se cria a partir da indignação ética. Tá. Hinkelmert ele fala que
muito claramente que a partir de ações finitas é impossível chegar a concretizar utopias. Ou seja, utopias são utopias, nunca vão ser realizadas, mas que através de devemos procurar fazer coisas que estão ao nosso alcance, né? Então, o conceito de sujeito seria aquele que criticar a condição que está submetido o ser humano, né? Aquela condição de escravo. No próximo capítulo ele passa a falar mais da economia, né? Que a economia seria, como Adam Smith fala, baseada na mão invisível, a mão invisível que controlaria a economia e tal, sobre a autorregulação da economia. Hayek, essa autorregulação, né, já foi confirmado que nós não temos pleno controle do que acontece no mercado capitalista, tanto que ano passado, esse ano, teve uma crise gigantesca. Então, Hayek, ele fala que a autorregulação sempre produz coisas boas, mas isso não é... Mas Asman diz que não, ela traz coisas ruins também. E então ele faz toda essa discussão sobre autorregulação na economia. Aí ele fala também da ética. Ele faz todas essas conexões entre os assuntos, né? A ética nas empresas, que está sendo muito discutida, e junto com a responsabilidade social está sendo posta em prática, mas a ética não pode ser só discutida dentro das ações das pessoas, mas tem que ser discutida também dentro dos sistemas que se apresentam, como, por exemplo, eles dizem que o capitalismo é um sistema que traz um pecado estrutural. O pecado já vem estruturalmente dentro desse termo, né? E que então o ser humano ele não pode se considerar um ser supremo e deve então fazer as coisas às suas possibilidades, para não acreditar nessas utopias.